Então é importante que vocês entendam como é que funciona esse processo. Então o paciente está morrendo de dor, eu não vou perder tempo, eu vou zerar a dor dele. E para zerar a dor dele, olha que maravilha, já existem artigos científicos publicados que até relatam quais são os pontos ideais para você utilizar na auriculoacupuntura. Então, existe ponto que ele funciona como um protocolo, né? Então, ele junto com outros pontos, ele tem uma resposta fantástica naquele quadro álgico do paciente. Você só vai manter esse paciente com esse protocolo de acupuntura, de auriculoacupuntura? Não. Não, porque todo paciente ele é diferente. Então, cada paciente ele é um sujeito que tem as suas próprias experiências, vivências, então não tem condição de eu adotar um protocolo, fixo para todos os meus pacientes. Mas já existem na literatura, né, pontos que são ótimos para trabalhar a dor do meu paciente. Um desses pontos, inclusive, é o ponto de tálamo. Então, para quem já é auriculoacupunturista, existe aí, depende, né? Depende do mapa que você utiliza de aurículo. E tem vários pontos em vários mapas aí que tem localização diferente. Um dos pontos, né, que a gente usa, que é o ponto de tálamo, como eu disse, o que eu percebi de todos os mapas que eu já utilizei, que tem um local muito efetivo, é nessa região aqui interna, tá? Então, nessa área aqui da orelha internamente, nós temos também um ponto de tálamo. Existe uma área também, atrelada dessa área, que também trabalha a questão de problemas respiratórios, crise asmática. Mas o ponto de tálamo ele é um ponto muito eficaz para a dor do paciente. E aí, por que eu estou falando do ponto de tálamo? Para a gente fazer uma correlação que nem sempre dá certo, mas que nesse ponto daria certo da medicina oriental com a medicina ocidental. Como assim? O ponto de tálamo, para quem não sabe, na medicina ocidental, o tálamo é nada mais do que um dos componentes que nós vamos ter atrelados ao diencéfalo, que, associado com o telencéfalo, forma o nosso cérebro, tá? Então, o tálamo é uma área que nós temos no nosso encéfalo, que está lá no interior da nossa cabeça, né, do nosso crânio, que tem relação direta com o direcionamento dos impulsos para essa área mais externa do nosso encéfalo, que é o córtex cerebral. Isso quer dizer o quê? Que se eu trabalho na aurícula um ponto de tálamo, e dessa forma eu bloqueio esse ponto, eu cedo esse ponto, ou dependendo da situação eu posso até estimular, porque também tem isso. Você tem que saber que momento eu estimulo, que momento eu cedo. Então, se eu vou e trabalho o ponto de tálamo nesse meu paciente que está com quadro álgico, existe uma associação de auriculoacupuntura, né, com a medicina ocidental. Porque se o tálamo ele é um grande direcionador para onde vai meu estímulo nociceptivo, inclusive, então na hora que eu bloqueio esse tálamo, na hora que eu trabalho com ele, ele não permite que esse estímulo nociceptivo ele prossiga e dessa forma ele seja interpretado pelo nosso encéfalo, pelo nosso cérebro, pelo nosso córtex cerebral.